Glória a Deus. Graça e paz, amados. Que bom estarmos juntos. Esse é o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos e regozijamos nele. Estou grata a Deus por poder voltar a esta linda igreja que amo e vim pelo caminho dando graças a Deus por vocês estarem num espaço muito maior do que o outro. Olha que tempo oportuno, né? Em que as cadeiras precisam ter uma distância, em que é necessário um cuidado muito maior. E Deus já sabia desse tempo. Que bom que vocês estão aqui, podem adorar a Deus com tanta liberdade. Eu quero dizer diante de vocês, de Deus, o quanto amo o pastor Ney, a pastora Andréia. É sempre muito bom poder estar com eles. Na verdade, esta igreja está entre as 3, no máximo, que eu me ofereço. E eu, na verdade, tenho um compromisso amanhã, mas falei com a pastora André que eu estaria antecipando a viagem para estar com vocês hoje, se fosse útil a essa igreja. E aqui eu estou, já fazem alguns anos que temos essa aliança no Senhor, e eu sempre que venho aqui sou muito abençoada, sou muito edificada, e depois eu prego a mensagem que o pastor Ney prega na oferta aqui. Ele é o nosso mestre nesse sentido e a gente vai copiando e está dando certo, né, bem? Amados, eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus que está ardendo no meu coração, que está no livro do profeta Abacuque, capítulo... É o Erlon que está aí? Não? Alisson? Ah, tá, não, pensei que o Erlon estava com você. Alisson, que bom te ver. É porque a máscara não está deixando a gente ver tudo que a gente gostaria. Bom, muito bom ver você aqui. Abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 3. Enquanto vocês estão localizando, eu quero apresentar rapidinho os meus materiais. Até porque a maior parte deles vocês já conhecem. Ao fim deste culto, esta reunião espiritual, estará disponível o audiobook do meu primeiro livro, Eu Não Sou Aitofel, uma mensagem sobre perdão, reconciliação, lealdade. Se você prefere ouvir do que ler, ou não tem todo o tempo que gostaria para ler e quer otimizar, você pode utilizar o audiobook. Também temos o mesmo livro, e aí físico mesmo, escrito, Eu Não Sou Aitofel, a coleção Crescendo com as Mulheres da Bíblia, sobre a vida de 3 grandes mulheres. E se essa mulher que está perto de você aí não tem uma coleção dessa, ela vai ficar feliz se ganhar de presente, tá bom? Eu falo sobre Sara, Rebeca e Raquel. E agora sim eu quero apresentar os meus 2 últimos livros, onde eu falo especialmente a líderes e a crentes maduros. Não são livros para você presentear quem está começando ou quem não conhece a fé ainda. Cuidado com o seu lenço e o livro e o altar. Os 2, na verdade, se completam. Você deve começar a leitura por esse. Cuidado com o seu lenço. E aí depois você vai para o livro e o altar. Você vai perceber a dinâmica de Deus sobre comunhão, sobre obediência, e isso lhe será proveitoso, ok? Para as meninas que brilham e gostam de brilhar, também estará lá. E a versão da Bíblia que eu tenho utilizado nas minhas devocionais há mais de 5 anos, sempre falei dela, King James, mesmo antes de tê-la como material auxiliar. As pessoas me perguntam, eu indico, estão disponíveis. Abacuque, capítulo 3, quem encontrou, diga amém. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos.
no meio dos anos, faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Versículo de número 11. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Versículo 17. Porque ainda que a figueira não floresça, o produto do oliveira minta, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar nas alturas, para o cantor-mor e para os meus instrumentos de música. Você dá um amém por essa palavra? Levante uma das suas mãos, eu quero orar com vocês. Pai, eu quero glorificar e exaltar o teu nome, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. Esta é a tua palavra, ela permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas Escrituras. E a minha oração é para que o Senhor fale e não te cales. Oramos crendo no nome daquele que vive, Jesus o justo. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra? Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de orar o capítulo 3 do livro do profeta Abacuque. É muito comum, para a minha realidade denominacional, a oração do profeta Abacuque. Mas eu sei que, dependendo da formação que cada crente tem, ele é instruído, ele é apresentado a alguns livros da Bíblia de forma mais especial do que a outros. E na medida em que vamos caminhando na fé, vamos descobrindo todos os outros. Se, por exemplo, você fosse discipulado por Lutero, eu não tenho dúvida de que ele lhe apresentaria, antes de mais nada, a Epístola aos Romanos. A minha formação, enquanto criança, adolescente, foi no Antigo Testamento e posteriormente no Novo Testamento. E isso desenvolveu em mim uma predileção em conhecer melhor o Antigo Testamento. E uma das coisas que me foram sugeridas, propostas, foi orar a palavra. E isto a gente consegue fazer com os salmos da Bíblia com muita facilidade. Eu imagino que você já orou o Salmo 91, o Salmo 23, o Salmo 121. Mas há orações também entre os profetas maiores e menores. Em Isaías você vai encontrar orações, inclusive certa oração repetida, proclamada também no Novo Testamento. Você vai encontrar a oração de Jonas em seu livro. Uma oração de um ente que está profundamente angustiado, aflito. E eu ousaria dizer, e eu quero que você tente entender que eu estou usando uma linguagem coloquial, que a oração de Abacuque está entre as orações mais poderosas da Bíblia. Espero que você entenda o meu poderosa aqui, porque a Bíblia é toda poderosa. Isto porque ela nasce
de uma revelação profética e ela nasce de uma angústia profunda. Então, quando o despertamento espiritual e angústia convergem, explode em oração. Quem só está angustiado, mas não está despertado, pode ser paralisado pela angústia. Mas quem está angustiado e despertado é impulsionado a orar. Por isso que nem todo angustiado ora. Algumas vezes estamos angustiados e nem orar conseguimos. Mas quando oração, ou melhor, angústia e despertamento se encontram, explode dentro de você o desejo de orar. Aí eu lhe digo que esse culto de quarta-feira, super, hiper estratégico, no meio da semana, é para despertar você, no meio da angústia, para te dizer, ore que tem jeito. Eu quero repetir para vocês uma fala da pastora e conferencista Joyce Meyer, que diz: Deus ama responder às nossas orações, na sua sabedoria, no seu tempo, à sua maneira. Portanto, vá em frente, ore. Ore porque Ele vai responder na sua sabedoria. Ele vai responder no seu tempo. E Ele vai responder do seu jeito. Mas Ele nunca te deixará sem resposta. Abacuque declara que sente medo diante do que ele ouviu Deus dizendo. Deus está falando para Abacuque, possivelmente sobre a invasão que os caldeus fariam, a devastação de Jerusalém. Deus está falando com Abacuque sobre uma punição severa que virá sobre aquele povo. Mas nesta noite eu quero falar especialmente sobre a oração deste profeta. Diante de uma notícia paralisante, diante de uma enxurrada de incertezas, diante de uma perspectiva devastadora, Abacuque levanta a sua voz para orar. Raramente eu menciono canções quando estou pregando. A Bíblia basta. Mas eu tenho uma afeição por uma canção da pastora Aline Barros que diz: tudo acontece se clamares, vitória tens se a mim clamares. Então, eu quero ouvir-te clamando. Queridos, nós estamos entrando em um tempo em que o clamor é indispensável. Não se permita ser paralisado por nenhum tipo de notícia, quer seja falsa ou verdadeira. Quem estava noticiando as tragédias que viriam era o próprio Deus. Então Abacuque poderia ter abraçado essa sentença e ter dito: deixa para lá. Mas ainda assim, ele levantou a sua voz e começou a clamar. Eu sei que as coisas não estão tão bem e que há uma tendência a não melhorar em tanto, mas isso não deve paralisar-me a ponto de perder a esperança. Há um Deus no céu dizendo: você começa a orar e eu
começo a agir. Eu vou repetir: você começa a orar e eu começo a agir. A oração que Abacuque está orando está em forma de canto, está em forma de poesia, é uma expressão de arte. Spurgeon diz que a oração em si mesma é uma arte que só o Espírito Santo sabe ensinar. É por isso que tem criança que vem aqui numa apresentação e ora. Quando as salinhas infantis estão funcionando, elas oram. E a gente chama um grandão na rua e diz, faz uma oração. E ele diz, o que é isso? Não sei. É por isso que você tem dificuldades em falar em público. Você tem dificuldades em falar para muitas pessoas ou para poucas pessoas. Mas quando você chega no seu cantinho de oração, as palavras fluem. Porque essa arte é ensinada pelo Espírito Santo. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ouvir alguém perto de você orando, alguém aparentemente simples, alguém que talvez tenha estudado um pouco menos do que alguns de nós, alguém que tenha maior dificuldade com a língua portuguesa, mas quando a coisa é oração, vai fluindo, porque isso não se aprende nas universidades, isso não aprende na internet, isso não aprende nas viagens que você possa fazer para conhecer os museus do mundo. Isso é algo que o Espírito faz crescer dentro de você. Enquanto eu estou pregando esta noite, eu estou profetizando que o Mestre Espírito Santo vai te dar fluxo na oração. Oh glória, oh glória. Você vai começar devagarzinho, você vai começar baixinho, você vai começar achando que não sabe, e daqui a pouco você está falando mais, e falando mais, e falando mais, e pode ficar tranquilo que se faltar alguma coisa ele completa, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. A oração de Abacuque é um estrondo. Li certa vez e não me esqueci. Não há nada pequeno em Deus. Aleluia! A oração de Abacuque é um estrondo, porque a oração de Abacuque narra as ações de Deus, e não há nada pequeno em Deus. Sua força é grande, seu poder é grande, seu domínio é grande, seu reino é grande, sua misericórdia é grande, sua graça é grande, seu amor é grande, sua santidade é grande, sua autoridade é grande, seu poder para curar é grande. Aí Abacuque começa a dizer, Deus, vamos conversar. Eu quero te relembrar coisas que o Senhor já fez. Eu sei que Deus sabe, ok? Eu sei que Deus sabe. Mas algumas vezes nós precisamos dizer para Deus assim, eu lembro. Quando eu relembro a Deus o que Ele já fez em oração, é porque eu estou dizendo para Ele, tu farás, porque eu ainda me lembro do que tu já fizeste. Abacuque começa a relembrar o que Deus fez por Israel. A partir do versículo de número 3,
Ele relembra os feitos de Deus, dizendo: Deus veio de Temã e do monte de Parã, a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Até o versículo de número 6, ele está dizendo como Deus veio para salvamento de Israel, enquanto Israel estava oprimido no Egito. Quem está comigo, diga aleluia. Quando ele chega no versículo de número 7, ele menciona o quanto os países vizinhos foram impactados pela presença de Deus para resgatar o seu povo do Egito. Se atente para a palavra que eu vou liberar agora. Abacuque diz: vi as tendas de Cusã em aflição. Tremiam as cortinas da terra de Midian. As tendas de Cusã em aflição é uma alusão ao próprio Egito, que está sendo abalado pela presença de Deus para resgatar o seu povo. E a terra de Midian é a terra que está próxima e que tem as suas cortinas, tem os seus limites, tremendo por causa da presença de Deus. Eu quero que você perceba que a cortina é algo extremamente frágil. Ela serve para separar ambientes, mas ela não serve para proteger esses ambientes. No entanto, Deus quer resgatar o seu povo que está no Egito. E Deus delimita a ação dele ao Egito. O que separa o Egito da terra de Midian é só uma cortina. Isso é uma linguagem poética para dizer, é uma fronteira que pode ser ultrapassada com facilidade. Ela chega, treme, mas o mal não entra. Porque Deus delimitou, dizendo: Midian treme, mas não cai. Midian treme, mas não sofre. Midian treme, mas não tem o impacto das 10 pragas nela. Aí eu quero nesta noite dizer que estamos todos aqui, e as cortinas da nossa existência muitas vezes tremem, mas quando Deus delimita uma área de proteção na nossa vida, a cortina pode balançar, o muro pode balançar, a cerca pode balançar, mas o mal não consegue entrar. Eu vou repetir: a cortina pode balançar, o muro pode balançar, a cerca pode balançar, mas o mal não consegue entrar. Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou te explicar. Viste o meu servo Jó? Vi. Homem fiel? Fiel também. Tem uma cerca que delimita uma área de proteção em torno dele. Eu vim liberar uma palavra para esta igreja esta noite. Quem puder levantar a mão para receber, pode levantar a mão para receber. Acalma o teu coração, porque as cortinas estão tremendo, mas o Deus que guarda a tua casa está dizendo: o mal não passará por elas. Nos versículos 8 e 9, Abacuque está relembrando a ação de Deus no mar. 8, 9 e 10. Abacuque está dizendo: Deus, eu estou orando porque tu já fizestes uma vez. Uma vez tu adentrou ao Egito, a cortina de Midian tremeu, mas o mal não entrou em Midian. E agora, Deus, eu quero lhe fazer lembrar que eu me lembro que quando o Senhor decidiu levantar a tua voz, o mar teve que recuar, porque o Senhor veio montado em teus cavalos e em teus carros de salvação.
Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. O abismo deu a sua voz e levantou ao alto as suas montanhas. Abacuque agora está falando de duas cenas. Se você puder, diga bem alto: Mar Vermelho e Jordão. No Mar Vermelho ele está dizendo que o Senhor veio com os seus cavalos. Mas no Jordão foi diferente. A inundação das águas passou. O abismo deu a sua voz e levantou ao alto as suas mãos. Perceba que o Jordão vem com uma quantidade de água. E quando Israel está perto de atravessar o Jordão e eles colocam os sacerdotes à frente, os sacerdotes colocam os pés nas margens do Jordão, as águas param. Se no Mar Vermelho há um caminho, e a água na direita e a água na esquerda, no Jordão há um efeito poderosíssimo. Todas as águas se amontoam na nascente, permitindo que os filhos de Israel atravessem. E sobre esse efeito, Abacuque diz que é como se o rio tivesse levantado as mãos. Você sabe que o efeito de levantar as mãos, ou melhor, a ação de levantar as mãos, está ligada a duas coisas. Primeiro, rendição. Diante de mim está alguém maior e mais poderoso do que eu, ou uma ameaça que eu não posso suportar, então eu faço. A segunda atividade que este levantar de mãos propõe é que fazemos os nossos cultos. Adoração. Quem está vindo para atravessar aí, grite bem alto: povo de Deus. E quem está na frente do povo de Deus, diga: o próprio Deus. Então o Jordão, que é o impedimento para que esse povo atravesse, está dizendo que eu paro aqui, levanto as mãos, porque diante desse poder eu me rendo e diante desse poder eu adoro. Nessa quarta-feira eu vim liberar uma palavra para esta igreja. O que você chama de impossível está levantando a mão para o teu Deus nessa quarta-feira. Tem alguém que você ama sentado próximo a você, não toque, mas aponte para esta pessoa e diga a ela: o impossível está levantando as mãos. O impossível está levantando as mãos. Quem está vindo aí? O povo de Deus. E quem está na frente deles? O próprio Deus. Então Jordão diz: eu me rendo. Quem está vindo aí? O povo de Deus. Quem está na frente deles? O próprio Deus. Então Jordão diz: eu me rendo. Senta aqui, Deus. Deixa eu falar do que eu me lembro que o Senhor já fez. Remacana Xandaramas. Oriandaramacanchu derrabai. Deus, há uma sentença, há uma notícia, há um prognóstico, mas sente aqui, deixa eu lhe dizer do que eu lembro que o Senhor já fez. Eu lembro que uma vez um rio levantou as mãos. Eu lembro uma vez que as cortinas tremeram, mas o Senhor delimitou uma área de paz. O sol e a lua pararam, eu estou no versículo 12. Nas suas moradas, ante o lampejo das tuas flechas que voam ao brilho intenso
da tua lança reluzente. É claro que Abacuque está falando de um tempo em que Josué precisava vencer os amorreus. E Deus decidiu ouvir a voz de um homem. E o tempo parou. O sol e a lua não saíram de suas moradas. Bom, eu não estou pregando ciência, eu não sou cientista. A linguagem teológica nesse tempo fala de sol e lua que param. Se nós escrevêssemos hoje, falaríamos de uma outra forma, porque a ciência explica de uma outra forma esse sistema de rotação. Mas como eu disse, Abacuque está usando uma linguagem poética. E na poesia de Abacuque, Abacuque está dizendo assim: eu lembro. Me ajude a pregar, diga bem alto: Deus, eu lembro. Abacuque está dizendo: Deus, eu lembro que teve um dia que o sol e a lua pararam nas suas moradas. É claro que a ideia de morada é poética. O sol não tem uma casinha, a lua não tem uma casinha. Mas Abacuque está usando uma figura de linguagem para dizer o seguinte: o sol fica dentro da casa dele até que chegue a hora dele aparecer. O sol entra para dentro da casa dele na hora dele se pôr. Isso é poético, ok? A lua fica na casa dela enquanto o sol sai. E quando o sol entra, quem sai é a lua. Mas eu me lembro que houve um dia em que o sol ficou parado no lugar dele e a lua ficou parada no lugar dela. Vocês conhecem esse tempo, né? Quando Josué orou. Mas a linguagem de Abacuque é mais abundante. Porque ele diz assim: o sol e a lua pararam antes. Se estiver alguém anotando, anote a palavra diante de. Diante de. Os lampejos das tuas flechas que voam ao brilho intenso da tua lança reluzente. Calma. Abacuque está dizendo: eu me lembro de um dia que a lua ficou constrangida. Eu me lembro de um dia que o sol ficou envergonhado. Diante de quem você não cantaria? Desse irmão que cantou ainda há pouco, cadê ele? Meu filho, não faça isso. Agora que eu estou querendo cantar, você acaba com o meu ministério? Diante de quem você não cantaria? Esses dias teve um culto lá na igreja, o baterista se recusava a vir. Eleomar fazia sinal para ele e ele escondido. Eleomar no final falou: meu filho, você está desviado. Não. É que quem estava tocando, pastor, da banda do cantor tal, fulano de tal, eu não consigo tocar na frente dele. Você conhece o brilho do sol? Você conhece a beleza da lua? Quando Deus decidiu disparar a flecha dele em favor do seu povo, o sol disse: estou constrangido. A lua disse: daqui
daqui eu não saio. Aí eu vou lhe dizer, pelo poder do Espírito Santo esta noite, se o sol e a lua diante do brilho da lança de Deus se recusou a sair do lugar, quem sairá diante do Deus que está na sua frente esta noite? Igreja, eu vim entregar uma palavra de guerra esta noite. Eu vou entregar. Se o sol disse não saio daqui, se a lua disse não saio daqui, arrogantes, presunçosos, demônios, potestades, principados estão trancados nas suas moradas, dizendo: se Deus está guerreando, eu não posso sair do lugar. Levante sua mão só para adorar Ele. Levante sua mão só para adorar Ele. Levante sua mão só para adorar Ele. Por favor, 30 segundos para glorificar o Deus que brilha de um jeito que faz o sol ficar constrangido. Um Deus que brilha de um jeito que faz a lua ficar constrangida. Ele veio nessa quarta-feira. Que setas eram essas? Reluzentes. Pedras. Depois você lê a história no livro de Josué. As pedras que caíam do céu mataram mais inimigos do que a espada de Josué. Cada pedra daquela reluzia diante do sol e da lua. E Abacuque está dizendo: senta aqui, Deus. Eu me lembro que tu já constrangestes até o sol e a lua. Tu podes fazer outra vez. Versículo 12. Com zelo e grande furor andastes passos largos por toda a terra, e com indignação pisaste ou pisoteaste as nações. A palavra aqui é goim, nações pagãs. Perceba que Abacuque está orando com entendimento. Ele está fazendo um traço histórico da ação de Deus, desde o Egito até a chegada do povo em Canaã, no ponto que estou. Ele está dizendo: Canaã estava ocupada. Canaã tinha seus moradores. Canaã tinha seus ocupantes. Mas o Senhor veio andando com passos largos por toda a terra. E os seus habitantes tiveram que desocupar o lugar da promessa. Havia um costume idólatra antigo no Oriente, que quando alguém chegasse em um território novo, deveria tirar o calçado, colocar os pés no chão e dizer ao seu Deus, com D minúsculo: Deus, estou te dando esse lugar. Abacuque está dizendo: Deus, eu me lembro de que Canaã estava cheia de pessoas, mas o Senhor prometeu aquele território ao seu povo. Olha para mim, sabe o que Deus disse para Josué? Aonde você pisar a planta dos teus pés, eu te darei por herança.
calma. Eu vou voltar e vou juntar tudo para ver se você consegue entender. Oriente Antigo, religiões antigas. Eu entro na terra, tiro o sapato, coloco o pé no chão para dar aquela terra para o meu Deus. Deus de Israel, Ele vem andando sobre as nuvens, pisa na terra, me chama e diz: agora pisa também, porque eu estou te dando por herança. Tem alguém comigo esta noite? Tem alguém comigo? Quem não está comigo não tem problema, eu entendo você. Talvez não dê para você, não, essa pastora aí gritou muito, eu não gostei. Mas se você estiver comigo, eu quero só que você faça assim com o seu pé lentamente e diga: Deus, eu creio. Deus, eu creio. Deus, eu creio. Ó, já tem demônios fugindo da tua rua, da tua casa, do condomínio que você mora, porque não sou eu que estou dando a terra para o meu Deus, é Deus que está dizendo: vem e ocupa o lugar que eu te prometi. Há uma ordem de despejo essa noite para inimigos abusados que tentaram tomar o lugar que Deus disse que lhe pertence. Há uma ordem nesta noite para que eles recuem. Aquele bairro, Jesus vai entrar. Aquela casa, Jesus vai entrar. Aquela empresa, Jesus vai entrar. Nessa cidade mesmo não existem demônios que possam intervir com o que Deus quer fazer nesta cidade. Deus está pisando e chamando a Nasci para Deus. Deus está pisando e chamando o pastor Ney Messias. Deus está pisando e chamando a pastora Andréia. Deus está pisando e chamando os obreiros desta igreja. Ele está dizendo: eu piso e você pisa e eu te dou. Eu piso, você pisa e eu te dou. Partiste para salvar a tua gente e para libertar o teu povo ungido. E esmagaste o líder da nação ímpia, despindo-lhe por completo da cabeça aos pés. Quem era o líder nesse tempo? Josué. Quem era o líder nesse tempo? E o grande líder de Israel, o que todo mundo conhece pelo nome, Moisés. Você percebe que Abacuque começa orando, lembrando o que Deus fez nos dias de Moisés. Agora ele já está nos dias de Josué. Perceba. Deus sai com propósitos. Partistes para salvar. Deus não anda sem propósito. Satanás anda sem propósito. De onde vem Satanás? De andar pela terra e rodear. Deus não. Deus está saindo com propósito. E segundo Abacuque, o propósito dele é libertar o povo e ungido. Seu povo e seu líder. Em cada tempo, um líder diferente. Moisés, Josué, os pastores desta igreja. Mas Deus sempre vem. Algumas pessoas não estão entendendo isso. Elas estão olhando para a gente porque a gente é um pouquinho diferente dos nossos líderes de 50 anos atrás. Nós somos um pouquinho diferentes. Nós somos um pouquinho diferentes. A minha aparência é um pouco diferente da aparência de um líder de 50 anos atrás. A aparência dos pastores dos nossos dias é um pouco diferente da aparência de uma liderança de 50 anos atrás. Não é verdade? De 100 anos atrás.
Nós somos um pouco diferentes da aparência dos reformadores da igreja. A linguagem que nós usamos não é a mesma linguagem de Elias, de João Batista. Aí tem gente olhando para a nossa cara e pensando que com a gente Deus vai deixar para lá, que com a gente vai fazer gracinha, que com a gente vai sair falando o que quer e não vai dar em nada, que com a gente pode apunhalar que Deus não defende. Com Moisés, Deus veio. Com Josué, Deus veio. Porque as lideranças mudam, mas Deus sempre vem. Olha para esse irmão que está do teu lado. Talvez ele não se pareça com ninguém que você conhece e que Deus já tenha socorrido, mas ele, com essa cara parecida com a minha, de coisa nenhuma, é alguém que Deus olha lá do alto e diz: calma, que eu estou vindo para te defender. Transpassas a cabeça dos seus valentes com as suas próprias lanças. Ele ainda está se lembrando da vitória que o Senhor deu a Josué, destruindo 5 reis, quando saíam com um terrível ciclone a fim de espalhar com maligno prazer, como se estivesse prestes a devorar o necessitado em seu abrigo. Ou ainda, na versão que você talvez esteja utilizando, como se estivesse para devorar o pobre em segredo. Quem é o pobre nesse contexto? Numa oração de guerra, o pobre é aquele que tem armas inferiores. Gente que está em desvantagem. Eu vou falar uma coisa aqui, vem comigo, tá? Redobra a sua atenção. A melhor coisa em uma guerra onde Deus está é ser alguém que está em desvantagem. Quanto mais em desvantagem você pensa que está, se prepare, mais Deus vai se revelar. Abacuque está dizendo: Deus conhece. Eu vou falar bem devagarzinho, porque alguém vai anotar. Deus conhece os planos secretos contra aqueles que estão em desvantagem. Deus conhece os planos secretos contra quem está em desvantagem. Aí Abacuque diz: tu marchas com os teus cavalos pelo mar, agitando as grandes águas. Ou ainda na sua versão, tu com os teus cavalos marchastes pelo mar, pela massa de grandes águas. Olhe para mim, mar. Mar. Quem está comigo, diga aleluia. Vocês lembram de quando os discípulos de Jesus entraram no barco, Jesus foi para o monte orar, e aí teve um temporal, e Jesus veio andando sobre as águas e chamou Pedro? Quem lembra? Ok. Vocês lembram de uma outra vez que Jesus entrou no barco para atravessar para Gadara, e teve um temporal tão forte que entrava água no barco, e Jesus levantou, acalmou a tempestade, e eles disseram: quem é este que o vento e o mar... Quem lembra? Quem aqui já ouviu falar em maremoto? Quem aqui já ouviu falar em tsunami? Quem aqui já ouviu falar em mar agitado? Ok, então redobre a atenção agora. É uma característica do mar poder agitar-se. Pode acontecer? Pode. É uma característica dele, é um atributo dele, é uma condição dele. Ele tem condição de agitar-se. Só que a Bíblia está dizendo que o Senhor vai vir sobre o mar. Isso é poético, ok? E Ele é quem vai agitar as águas. Eu vou explicar.
O mar está acostumado a se agitar sozinho. Agora Deus vai vir e aqueles que estão acostumados a agitar serão agitados pela presença de Deus. Agora eu dou um exemplo para te ajudar. Davi está escondido e Saul está pertinho de pegá-lo. Quando Saul está pertinho de pegá-lo, alguém diz: Saul, volta! Acabaram de invadir a cidade e você precisa se defender dos inimigos. Aquele que saiu para agitar Davi foi agitado pela própria mão de Deus para não conseguir tocar em Davi. Agora eu quebro mais num pedacinho esse pão. Eu vou diminuir esse pão para um miolinho agora e todo mundo vai engolir. Olhe para mim, Deus está preparando um problema para quem está criando um problema para você, para ele esquecer de você. Eu vou repetir, Deus está colocando um problema na vida de quem está criando um problema para impedir você de viver o que Deus tem para você. Deus está dizendo: Mar, até aqui você se agitou, agora quem vai te agitar sou eu, mas o meu povo ninguém vai tocar. Abacuque está temendo o que não aconteceu ainda. E eu começo a concluir. Abacuque está temendo o que não aconteceu ainda. Precisamos aprender a aproveitar onde estamos, enquanto estamos a caminho de onde estamos indo. Reação do profeta: mesmo na minha angústia, eu ainda tenho fé. Nós somos pessoas diferentes e temos desafios diferentes, mas numa só voz. Levante sua mão e diga bem alto: Deus, mesmo na minha angústia, eu ainda tenho fé. Eu não sei o tamanho do teu desafio nesta noite, mas eu sei que Deus está acrescentando a sua fé. Enquanto estamos sentados no banquinho com Deus, dizendo: eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro. Deus está te fazendo lembrar de 1999. Deus está te fazendo lembrar de 2003. Deus está te fazendo lembrar de 2012. Deus está te fazendo lembrar de 2018. Deus está te fazendo lembrar de 2019. Deus está te fazendo lembrar do que Ele te falou em janeiro de 2020. E Ele está dizendo: aumente sua fé, aumente sua fé, aumente sua fé. Eu quero citar uma fala de Spurgeon: nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, mas esvazia a força que temos hoje. Nossa ansiedade não esvazia o sofrimento que temos amanhã, mas esvazia a nossa força de hoje. Controle a sua ansiedade, substituindo-a por fé. Mesmo não havendo nenhum motivo de louvor, porque até o versículo 15 ele está narrando aquilo que Deus pode fazer, porque já fez um dia. Mas agora ele faz uma cogitação que todo crente maduro deveria fazer. Quem ainda está comigo, diga aleluia. Todo crente maduro deveria cogitar: e se Deus não fizer? Eu quero citar
uma fala de Lutero que diz: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Você não sabe o que te espera na quinta-feira, na sexta-feira e no sábado, mas uma coisa você sabe: Deus está lá. Aí Abacuque está prevendo, e se a figueira não florescer, se o produto da oliveira mentir, se o gado sumir, já tomei minha decisão. Já tomei minha decisão. Faça assim, diga: futuro, eu já tomei a minha decisão. Aleluia. Qual é a nossa decisão frente ao futuro? Eu, todavia, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Você consegue aplaudi-lo acima da tua cabeça? Para esse versículo eu gosto da versão Nova Almeida. Não que eu não goste para outros, mas especialmente para esse. Abacuque finaliza dizendo na Nova versão Almeida: mesmo assim, eu me alegro no Senhor. Sei lá como está a tua vida, sei lá como você está hoje. Eu sei como eu estou. E eu olho para mim e digo para Ele: mesmo assim. Talvez haja alguém aqui atravessando um luto. Mesmo assim. Talvez alguém esteja sofrendo com dores. Mesmo assim. Talvez alguém tenha tido perdas financeiras nos últimos meses. Mesmo assim. Talvez alguém esteja angustiado pelo distanciamento social, por não poder estar perto de alguém que ama. Mesmo assim. Talvez alguém que você ama esteja num leito de hospital. Mesmo assim. Talvez você tenha sofrido uma profunda decepção, mas esta noite, diante do trono de Deus e dos anjos, nós vamos dizer: mesmo assim. Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. Dá para falar eu? Pronome que designa a pessoa que fala, escreve, age, se refere a si mesma, normalmente funcionando como sujeito numa oração. Eu não posso dar conta do mundo em torno de mim. Quem quiser murmurar, vai murmurar. Quem quiser desistir, vai desistir. Quem quiser blasfemar, vai blasfemar sozinho. Porque Mas eu não é só um pronome, eu também é a tendência demonstrada por uma pessoa que não se importa com ninguém além de si mesma. E para esse texto isso é importante demais. Vai ter gente do meu lado dizendo: onde está Deus? Vai ter gente do outro lado dizendo: onde está Deus? E eu não quero saber do que estão dizendo nem de um lado nem do outro. Eu me alegrarei. Yahvé, Adonai, o Senhor soberano é a minha força. Estou lendo nesse momento na versão King James. Yahvé, Adonai, o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os dos servos
Faz-me caminhar por lugares altos. Eu digo uma frase sobre isso e oro com vocês. Eu sou revigorado pela força dele. Olha para a história da sua vida. Por que você ainda está de pé? Porque você tem sido revigorado. Tua vida dá um livro, mas você tem sido revigorado pela força dele. Fique de pé. Deus está aqui. Quando Abacuque termina de orar, o pessoal do louvor aqui, da igreja, olha que coisa interessante. Quando ele termina de orar, ele pega essa oração e entrega para um grupo semelhante a esse aqui. Ele entrega ao chefe dos cantores sobre os meus instrumentos de corda. Swagert diz que essa oração foi adaptada para o culto público, mas para ser cantada no culto público, Abacuque pegou a letra e deu para que os músicos colocassem a melodia. Deus vai confiar coisas a esta igreja. Deus vai confiar coisas a você, que será melhorado pela pessoa que está ao seu lado. Porque no reino de Deus é assim. Coloca a música para mim. Se fica só com Abacuque, ia ser só oração. Mas se eu entendo a diversidade do corpo e compartilho o que Deus me deu, tem um alcance maior. Vamos ser sinceros. O que tem um alcance maior, não diante de Deus, mas para tornar-se conhecido, uma oração ou uma canção? A canção trabalha o coletivo, a oração uma expressão individual. Deus vai confiar coisas a esta igreja, que trazidas ao altar desta igreja, serão potencializadas e se tornarão melhores ainda. Nenhum de vocês aqui sozinho poderá ser tão importante quanto são aqui entre os outros. Deus tem confiado coisas a vocês, que trazidas no altar são melhoradas, são ampliadas, e quem olha diz: como isso aconteceu? É porque aqui não é meu, aqui é nosso. Então traga o que Deus está derramando sobre você e compartilhe, porque vai crescer. Outras pessoas vão cantar as canções que sairão desse altar, serão cantadas por outras igrejas no Brasil. E agora eu estou profetizando: as canções que sairão desse altar serão cantadas em outras igrejas do Brasil. É Deus dizendo aos Abacuques: compartilhe, que eu aumento, eu faço crescer. Aleluia, aleluia, aleluia. Vocês têm uma canção? Podem cantar. Eu tenho um Deus